Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque deu start na temporada 2025. A reapresentação conta com 5 saídas. E vai chegar alguém? O substituto de Breno Bidon, eu vou te explicar essa história. E tem proposta por atacante. Pessoal, a comissão técnica do Corinthians chegou um dia antes. Emiliano e Ramon Dias já chegaram, já se ambientaram, já começaram a trabalhar na espera da delegação do elenco de jogadores que chega nesta terça-feira, né? Se apresenta oficialmente neste dia 7 de janeiro para a temporada 2025. E com algumas novidades, como por exemplo, 5 jogadores que deixaram o elenco. Nenhum deles titular. A gente está falando de 3 já imaginados, já confirmados, né? Que a gente já imaginava. O zagueiro Caetano e os meias Juan Oliveira e o Matheus Araújo. Nenhum deles aproveitados aí, especialmente nessa reta final. E outros 2 jogadores super importantes que ainda não constam como saídos do clube, né? O clube ainda não atualizou no seu site oficial. Estou falando do lateral direito Fagner, que foi emprestado ao Cruzeiro, com o clube pagando 50% ainda do seu salário, uma coisa meio nonsense, meio surreal, e por conta de questões burocráticas, o Corinthians ainda não confirmou a saída do Fagner, que já se apresentou, já deu oi para a torcida do Cruzeiro, já vestiu a camisa, já foi anunciado pelo clube, mas o Corinthians ainda espera essa definição burocrática aí para anunciar a saída do Fagner. Enfim, uma questão aí que a gente vai ter que aguardar. E o Pedro Henrique, que também ainda não foi confirmado pelo clube, mas já está sendo cedido ao Ceará, inclusive de forma definitiva. A gente tinha imaginado que iria emprestado, pagando parte do salário. Não, o Ceará adquiriu de forma definitiva o atacante Pedro Henrique, que também não era titular e até perdeu espaço na reta final com a chegada de outros jogadores, né? O Thales Magno, o Carrilho, o Memphis e tal. Com isso, eles acabaram não jogando. 5 jogadores liberados e, obviamente, outros chegarão. Mas quando chegarão? Bom, o Corinthians tem só especulado alguns nomes. É fato que terminou o ano com um elenco muito interessante, especialmente o time titular e algumas reposições também. Então, as contratações maiores, elas foram feitas na metade do ano passado, na última janela. Então, realmente, o que o Corinthians precisa é de reforços pontuais. Algumas questões, né, a gente fala sempre no midiático, né, se fala no Paul Pogba, por conta de uma questão que também o Corinthians tem que resolver com a sua patrocinadora Master, né, para saber se vai poder investir em outros jogadores, senão vai ter que correr atrás de outro patrocinador e isso pode dar um gap aí, demandar um tempo para até as coisas se organizarem, mas enfim, é claro que o Corinthians fará contratações, mas por enquanto ainda não fez. E o que a gente tem, por enquanto, é apenas saídas. Mesmo assim, conseguiu uma renovação importante, que é a do Breno Bidon. Mas o Bidon ele vai se ausentar por um período significativo nesse início de ano, porque ele foi convocado para a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. É muito tempo. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil chega até a final, o Bidon ele se ausenta de 10 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Ou seja, ele chega para apenas a 11ª e a 12ª, no final da primeira fase do Paulistão. Ele perde completamente a primeira fase do Paulista, praticamente, né? E tem ainda a questão da pré-Libertadores, né, que acontece agora no início do mês de fevereiro, em que o Breno Bidon também não vai poder participar. Ele termina a temporada como titular da equipe e se ausenta para o Sul-Americano Sub-20. Poxa, mas não dava para pedir liberação, né? Será que é importante? Quando a gente fala de um jogador que acaba sendo uma moeda no mercado, né, em termos de necessidade de venda, e o Corinthians renovou o contrato dele também por isso, para poder valorizar o jogador, mas ainda assim saber que ali na frente tem uma venda importante, o Corinthians sabe que o Sul-Americano Sub-20 é uma vitrine e, portanto, os clubes fazem isso. Mesmo que isso dificulte daqui a pouco, no primeiro momento, é início de temporada, né? Daqui a pouco você consegue compor no elenco e tudo mais. É natural, os clubes fazem isso para que esses jogadores eles fiquem ainda mais na vitrine e também ganhem a chamada pontuação, o score, para você ser negociado com alguns países. Esses jogadores precisam ter convocações de base, convocação de seleção principal, eles precisam ter esse hábito, né, de estarem em seleções, e isso tudo conta ali na frente para você cobrar um preço mais alto. Tudo é negócio.
Tudo é uma questão de estratégia. Então, por isso, o Breno Bidon será cedido, sim, ao Sul-Americano e vai se ausentar boa parte desse começo de temporada. Agora, tem um substituto meio até improvável. Fala, nação, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Timão que retornou hoje o elenco para a pré-temporada. Ontem já retornou a comissão técnica, mas antes de trazer todos os detalhes do retorno do Coringão, falando dos jogadores que saíram, vamos falar um pouquinho aí do mercadão da bola do Coringão. O Timão tá tentando contratar aí a jogadora Marta, de 38 anos, para o futebol feminino. Hoje ela joga no Orlando Prime. Então, o que o Corinthians ainda não fechou com ela, só por causa de salário, que ela quer ganhar mais ou menos o que o lateral direito do Corinthians, Fagner, ganhava. Em torno aí de uns 700 mil, 750 mil. Mas o Timão está interessado mais a Marta numa ação de marketing. Com certeza ia dar muita visibilidade ao futebol feminino do Corinthians. Então, eu sinceramente acho que seria desnecessária essa contratação, porque a Marta já tem uma certa idade, está em fim de carreira, né? Então acho que o Corinthians não precisaria. O time feminino do Corinthians é muito bom, é um time campeão de tudo, é um time brasileiro que mais ganhou título aí nos últimos anos. Então, para mim, é uma contratação desnecessária, é minha modesta opinião. Gente, eu já trouxe para vocês aí que o Corinthians tá negociando zagueiro. O técnico Ramon Dias, mais o seu filho Emiliano, que faz parte da sua comissão, pediu à diretoria do Corinthians que mantesse o elenco titular de 2024 para 2025 e fizesse 4 contratações pontuais. Quais são elas? Um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio campo e um atacante. E o zagueiro do Botafogo angolano aí, Basto, acabou aí em seu perfil no Instagram publicando um texto do portal Meu Timão. E a torcida do Botafogo acabou não gostando e foi suficiente para ser um dos assuntos mais repercutidos na rede social. O zagueiro Basto tem 33 anos, né? E tem contato com o Botafogo até em 2026. Corinthians está interessado em um zagueiro, Corinthians busca um zagueiro. Na verdade, o Corinthians busca até 2 zagueiros. Mas, por enquanto, Basto não é o nome. O que aconteceu foi que o jogador publicou um texto do portal Meu Timão na sua rede social. Mas o Corinthians não entrou em contato com ele, o Corinthians nega essa negociação. Então, foi só mesmo uma euforia aí das redes sociais, nada além disso. Gente, o Corinthians também tem interesse em Arthur Cabral, que joga no Benfica do Portugal. O Corinthians já tentou em outras oportunidades fazer a contratação desse centroavante. Não conseguiu. Porém, agora o Corinthians quer ele por empréstimo. E num valor fixado aí de 12 milhões de euros. Caso o atleta atinja as metas alcançadas, assim como o Corinthians tem feito com vários jogadores, o Corinthians fica aí com direito de compra ao final do seu empréstimo. Porém, o Benfica não quer emprestar o jogador. O Benfica quer vender o Arthur Cabral. E vender, o Corinthians não pode, nesse momento, fazer a contratação. Gente, falando um pouquinho da pré-temporada, o Corinthians reapresenta hoje, dia 7, né? E a comissão técnica reapresentou ontem, dia 6. Emiliano, seu filho e as demais pessoas que trabalham na comissão técnica. Alguns jogadores não retornaram, alguns jogadores deixaram o Timão. Quais jogadores saíram? Vou falar deles aqui, e nenhum que saiu é titular. Todos são jogador reserva para compor elenco. E até agora o Fabinho Soldado está cumprindo a risca, porque o Emiliano pediu para ele não vender nenhum titular. Até hoje não vendeu nenhum titular. Quem saiu? Quais foram? São eles. Fagner foi para o Cruzeiro por empréstimo. O Corinthians ainda vai pagar 50% do seu salário. Péssimo negócio para o Corinthians. Que Fagner como reserva seria excelente. O presidente Augusto Melo falou que na sua gestão não emprestaria jogador para pagar porcentagem de salário. Está fazendo a mesma coisa. Porque na gestão anteriores ele sempre criticava quem fazia isso. E hoje está fazendo igual. Matheus Araújo foi para o Ceará. Encerrou o contrato com o Corinthians e o Corinthians não renovou e ele acertou com o Ceará. Juan Oliveira e Caetano acabou aí o seu contrato e o Corinthians não quis renovar. Giovani
Giovani, a situação dele está indefinida, porque ele quer um contrato, o Corinthians quer outro, então tá indefinido. Rony acabou aí voltando de empréstimo e acertou com o Mirassol. Pedro Henrique acertou de forma definitiva sua saída para o Ceará. Então, alguns jogadores na pré-temporada não retornaram. Sobre Bruno Bidon, Corinthians conseguiu aí renovar o contrato do meio-campista de apenas 20 anos, talentoso, habilidoso, inteligente, um jogador com promissor, de um promissor futuro assim incrível. Porém, ele vai ficar ausente porque foi convocado para a seleção sub-20. Então, ficará fora da pré-Libertadores e da primeira fase do Paulistão. Corinthians, por enquanto, não conseguiu fazer nenhuma contratação, né? E acho que o Corinthians está mais ou menos pensando em fazer como fez ano passado. A partir do segundo semestre, o Corinthians fazer grandes contratações. Por enquanto, as contratações que o Corinthians fez no segundo semestre do ano passado está surtindo muito efeito. Então acredito eu que o Corinthians vai esperar iniciar os campeonatos, ver como o time vai desenvolver, como o time, a gente espera que desenvolva muito bem, assim como terminou ano passado com 10 jogos consecutivos, né, e 9 vitórias direto. 10 jogos sem perder e 9 vitórias consecutivas. Então eu espero que o Corinthians comece aí essa pré-temporada muito bem, estreia na pré-Libertadores no Paulistão aí com o pé direito, para esse ano o Corinthians conseguir sair dessa fila aí de praticamente 8 anos sem conquistar nada. E aí, fiel, qual que é a opinião de vocês a respeito aí desses jogadores citados, e quem tá saindo, quem tá chegando? Você acha que o Corinthians errou em deixar o Fagner sair? Quero saber da opinião de vocês. Então, deixa o like no vídeo, deixa um comentário. Se não é inscrito, deixa sua inscrição, ativa a notificação para que tudo que eu gravar você receber de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.